introdutória sobre linguagem de programação. Primeiro, precisamos saber o que é programação. Programação ele consiste em enviar uma sequência de comandos para um computador de forma a atingir um determinado objetivo. E para criar esses comandos, o programador ele deve fazer um algoritmo. Então, o que é esse algoritmo? O algoritmo é o passo a passo para se realizar alguma determinada tarefa. Normalmente, o algoritmo ele é assimilado com uma receita de bolo, onde ele tem um passo a passo de tudo que você deve fazer para chegar no resultado. Na informática, esses algoritmos eles são esses diversos comandos que são colocados numa ordem lógica para que o computador possa entender e executar determinado programa. Então, diante disso, o que é uma linguagem de programação? A linguagem de programação são os códigos utilizados para poder escrever esse algoritmo, para poder escrever esse programa. É um conjunto de símbolos e regras de sintaxe que permitem a construção de sentenças que descrevem de forma precisa ações compreensíveis e executáveis para o computador. Então, a linguagem de programação ele permite que um programador especifique precisamente sobre quais dados que ele quer que o computador atue, sobre os dados que ele quer que o computador armazene ou transmita e quais ações que devem ser tomadas sobre várias circunstâncias. Então, na linguagem de programação, ele vai utilizar diversos códigos, símbolos, numa ordem lógica para poder chegar no determinado objetivo, no objetivo do programa. Tem dois principais componentes de uma linguagem de programação. Tem a sintaxe e a semântica. A sintaxe ela é um conjunto de regras que regem a composição de letras, dígitos e outros símbolos para a composição de um programa. E a semântica é o significado que o computador tem desses comandos existentes na sintaxe. Então, a sintaxe são os comandos, os códigos, né, que foram estabelecidos na criação da linguagem da programação, e a semântica é o que dá o significado, o que é aquele comando, o que é aquele símbolo, o que é aquele código vai executar exatamente no programa. Existem alguns níveis da linguagem de programação. Tem a linguagem de alto nível, a linguagem de baixo nível e a linguagem de máquina. A linguagem de alto nível é o que é mais utilizado atualmente, são instruções próximas ao entendimento humano, ou seja, os comandos e orientações do programa que existem na sintaxe são de entendimento do ser humano. Nós humanos nós conseguimos entender o significado daqueles comandos de programação. Já a linguagem de baixo nível é uma linguagem próxima da máquina, que depois eu falarei sobre a linguagem de máquina, mas que ainda é compreensível pelo homem, mas não tanto assim. Não é uma linguagem tão clara e precisa. Por isso que é de baixo nível, é uma linguagem intermediária. E tem a linguagem de máquina, que é a linguagem entendida apenas pela máquina. É a linguagem de impulsos elétricos, de bits, zeros e uns. Então, para que serve uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação é utilizada em diversas aplicações, como científica, aplicação para gerenciamento, aplicação web, desenvolvimento de aplicativos, dentre outros. Então, qualquer coisa, ou a maior parte das coisas tecnológicas, tem uma linguagem de programação. Foi executada, foi desenvolvida com alguma linguagem de programação para executar aquele programa, para rodar aquele vídeo, enfim, tudo tem alguma linguagem de programação que criou aquela página da web ou aquele aplicativo que você usa. Então, diante disso, o que é necessário para saber programar? Já que a gente vai aprender um pouco sobre linguagem de programação, você precisa ter um conhecimento na linguagem que você vai trabalhar. Existem diversas linguagens de programação no mundo, então você não precisa saber exatamente de todas, mas você precisa ter conhecimento pelo menos uma ou outra, as mais utilizadas de preferência, e ter lógica o suficiente para saber combinar de maneira sequencial os comandos da linguagem para que se possa chegar no resultado estabelecido do programa. Você tem que ter um raciocínio lógico para poder identificar a ordem que você vai colocar os códigos do programa. Então, diante disso, existem alguns ambientes de desenvolvimento, alguns aplicativos que são disponibilizados para as pessoas poderem programar. Alguns exemplos de alguns programas assim é o CodeBlocks, que ele permite que você programe em linguagem C++, e o NetBeans, que você pode programar em linguagem Java.
Existem outros também, como o eclipse, por exemplo. Agora a gente vai entender alguns conceitos que são geralmente utilizados quando você vai realizar um programa, quando você vai fazer um programa em alguma linguagem de programação. O principal desses conceitos é a variável. Na programação, uma variável é uma região de memória do computador que armazena os dados ou informações do programa durante um determinado espaço de tempo. Então essas variáveis elas só existem em tempo de execução. Então o computador ele armazena os dados em divisões da memória, sendo que em cada divisão só é possível armazenar um dado. E toda vez que o computador armazenar um dado em uma dessas divisões, o dado que estava armazenado antes é eliminado. E o conteúdo ele pode ser alterado durante o programa, mas somente um dado por vez pode ser armazenado naquela divisão. Então, as variáveis são espaços de memória que a gente declara no programa para poder guardar uma informação. Então, se você quiser guardar na memória a idade que o usuário vai digitar enquanto o programa estiver executando, você vai criar uma variável chamada idade. Não precisa ser exatamente chamada idade, você escolhe o nome da variável. Então, existem algumas classificações das variáveis. Existem as variáveis globais e as variáveis locais. As variáveis globais são aquelas declaradas fora do escopo das funções, declarada fora da função principal. E as variáveis locais são aquelas declaradas no início do bloco e seus escopos são restritos aos blocos que foram declarados. A gente tem um exemplo aqui de uma linguagem C++, um programa em que ele vai apenas aparecer no programa o valor da variável A e o valor da variável B. A variável A, como a gente pode ver, está fora do escopo de uma função, está fora do int main. Int main é uma função. E o escopo é determinado pelas chaves. Então, a variável A, ela é uma variável global porque ela está fora desse escopo. Então, qualquer função que você fizer durante o programa, a variável A continuará com um valor de 10. Já a variável B, ela tem o valor de 11 aí, e é int porque ela é um número inteiro. Então, a variável B, ela só vai ter esse valor de 11 dentro do int main. Se a gente declarar uma outra variável B em uma outra função, ela pode ter outro valor. Então aqui cout, que vai escrever para o usuário na tela o valor de A, vai pular uma linha, endline significa pular linha, e aí vai escrever o valor de B. Então no programa vai aparecer apenas 10, 11. É isso que vai aparecer quando o programa for executado, porque está aparecendo, está imprimindo o valor de A e o valor de B que você declarou no programa. Aqui a gente também tem os tipos de dados. Esses tipos de dados, eles definem os valores que uma variável pode assumir e as operações que podem ser efetuadas sobre esse dado. Então a gente tem o int, que declara números inteiros, como a gente viu. A gente tem o double ou float, que declara números reais. O char, que ele declara um caractere, então são letras, ou um caractere pode ser espaço, ou pode ser um número, mas apenas um caractere, que também é declarado entre aspas simples. E string, que é um conjunto de caracteres. Então, no tipo de dado string, você pode guardar um nome. Enquanto no int, no double e no float é só número, no char é só caractere e no string é só nome. E os nomes também são armazenados em aspas simples. A gente também tem os operadores, que servem para poder realizar as operações matemáticas e lógicas que poderão e irão ser desenvolvidas durante o programa. A gente tem os operadores aritméticos, que eles são aquelas funções básicas de somar, subtrair, multiplicar que a gente aprende na escola. A gente tem o operador de soma, que é o mais, então a variável A, ela tem o valor de 5 mais 2 atribuído à variável A. É importante lembrar também que o igual, pelo menos numa programação C++, por exemplo, ele tem um significado de atribuição e não de igualdade. Igualdade são dois sinais de igual. E a gente vai ver isso depois. Mas um igual apenas é de atribuição. As pessoas costumam errar bastante isso no início de quando começam a programar. Enfim, a gente tem de subtração, que a variável A tem o valor de 5 menos 2 atribuído. A multiplicação, que é um sinal de asterisco, que a variável A tem o valor de 5 vezes 2 atribuído à variável A. A divisão,
Pode ser também de números inteiros ou números reais, depende do tipo de dado que você declarou antes. E aí a variável A tem o valor de 5 dividido por 2. É importante dizer também que ele só vai dar, por exemplo, se você declarou int, ele só vai dar o resultado em número inteiro. Então 5 dividido por 2 é 2. Ele não vai levar em conta o resto, nem vai dar número decimal. Se você declarou double ou float, ele vai dar o resultado já em número decimal. Já vai dar o resultado como 2,5. Já quando é int, é 5 dividido por 2 apenas, ele vai dar o resultado só de 2. E a gente também tem o resto da divisão, que é módulo e pode ser representado no programa tanto por mod em algumas linguagens, tanto por um sinal de porcentagem. Ele pega o resto da divisão. Então, 5 dividido por 2, o resto da divisão é 1. Então ele vai pegar esse 1, que é o resto da divisão de 5 por 2, e atribuir a variável A. A gente também tem agora os operadores relacionais. Esses operadores relacionais, eles são utilizados para comparar valores. E é importante lembrar também que o resultado de uma expressão relacional é um valor booleano. Ou seja, o que é esse valor booleano? Ele só tem duas opções. Ou ele só pode ser verdadeiro, ou só pode ser falso. Então a gente tem a igualdade, que são dois iguais. Então 3 é igual a 3. Então se a gente colocar uma variável e fizer uma operação matemática e depois a gente for ver uma condição, e a gente pode relacionar essa variável A e ver se a variável A tem o mesmo valor, tem um valor igual a 3, por exemplo. Maior é o sinal de maior, que nós utilizamos na matemática também. Menor, o sinal de menor, também é utilizado maior ou igual, por exemplo, numa condição em que a variável A pode ser maior ou igual a 4. Enfim. E a gente também tem menor ou igual, que segue a mesma linha de raciocínio, e também tem o diferente, para verificar se uma variável é diferente de algum número, é diferente de outra variável. A gente usa esse ponto de exclamação e igual para relacionar duas variáveis ou dois valores diferentes. E a gente também tem os operadores lógicos, que eles são usados para representar situações lógicas que não podem ser representadas por operadores aritméticos apenas. Eles também são chamados de conectivos lógicos porque eles unem duas expressões simples numa composta. Então, por exemplo, a gente tem os operadores AND, OR e NOT, que é os operadores e, ou e não, que negam o valor da variável. O operador lógico e, ele testa duas condições na mesma sentença. Então a gente pode ver na situação, se A for igual a 4 e for maior ou igual a 3, o resto do programa é executado. Isso é um comando de condição, if, que eu estou exemplificando aqui para mostrar os operadores lógicos. A gente também tem o ou, então no i, no caso as duas expressões simples, elas têm que ser verdadeiras para o programa rodar. No ou, apenas uma das duas expressões tem que ser verdadeira para o programa rodar, não precisa necessariamente ser as duas. Então, se a variável A for igual a 4, ou se a variável A for maior ou igual a 3, o programa roda. E o NOT, que é negando o valor de A. Então, se A tem o valor 4, quando a gente colocar o ponto de exclamação e o A na frente, o valor de A não vai ser mais 4. Isso é utilizado em algumas aplicações. Agora eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre algumas principais linguagens de programações que são mais utilizadas atualmente. A gente tem o Java, o C, o C++ e o C Sharp. Existem várias outras, mas eu peguei essas para dar um exemplo prático de cada um. Só uma introdução sobre cada linguagem, uma rápida introdução. No caso de Java, Java é a linguagem de programação mais utilizada. Ele se caracteriza por ser portável, ou seja, é possível compilar um programa em Java de maneira fácil para todo tipo de aparelho. Ele possui escalabilidade, ou seja, a capacidade de adaptar o programa à medida que ele cresce em número de utilizações. E o Java também possui retrocompatibilidade, já que é um código feito em uma versão antiga. Um código feito em uma versão antiga, ele continua a ser reconhecido pelas versões atuais. Java existem várias outras características também. Aqui a gente tem um exemplo prático de um programa em Java.
em que a gente vai imprimir na tela um Olá Mundo. É diferente do C++, que eu mostrei um exemplo anteriormente, eu vou mostrar de novo, mas explicando melhor o que é uma linguagem C++. Mas a linguagem de Java, ele tem comandos mais longos porque ele é orientado a objetos, justamente por isso, pelo fato dele ser portável. Então, ele vai imprimir esse Olá Mundo, então você tem que declarar a classe de do programa que você está fazendo. Então, uma boa declaração de classe sempre começa com letra maiúscula de cada palavra. Então, o Olá tem a letra maiúscula e o Mundo tem a letra maiúscula. Então, isso é um bom exemplo de um programa. A gente tem aqui a explicação de cada componente dessa declaração da classe. O public ele é visto em qualquer lugar da aplicação, é um modificador de acesso. E o static é iniciado automaticamente pela JVM. JVM é o aplicativo responsável por compilar essa linguagem de programação. A compilação ela meio que transforma a linguagem de alto nível em linguagem de máquina. Não precisa nós fazermos diretamente na linguagem de máquina. Esses aplicativos eles já rodam automaticamente para a linguagem de máquina e o programa pode ser executado. O void ele é um método sem retorno, é um retorno vazio. Então, quando está escrito void é porque você não tem que retornar o resultado daquela sequência lógica, daquele comando que você fez para nenhum lugar. O main é o nome do método, né? É o que explica a função principal. E o string args, ele é um array de argumentos que podem ser repassados na chamada do programa. Um array é um conjunto de memória que fica guardado algumas variáveis. Então aqui a gente vai declarar o public static void main para poder meio que a declaração da função principal. Public static void main string args no Java. Então você vai abrir o escopo da função principal para escrever o comando para imprimir na tela. Então system.out.print é o comando, é a sintaxe do programa em Java para poder imprimir o Olá Mundo na tela. E o ln é para pular linha. Depois que esse comando Olá Mundo for executado, ele vai pular linha, caso você queira imprimir outra coisa ou fazer outra coisa no programa. Agora a gente também tem a linguagem em C. A linguagem em C, a sua principal vantagem está na facilidade de portar um programa para outro tipo de dispositivo, assim como o Java também. Ele funciona em quase todo tipo de sistema e não exige muito das máquinas, é uma linguagem de programação leve. A linguagem C é bastante usada para criar softwares para aparelhos pequenos e dispositivos que contam com a internet das coisas. Então, ele é utilizado em aparelhos pequenos e não só em computadores ou aplicações maiores assim. Aqui a gente tem um exemplo de programa em C. O int main, que declara a função principal e include stdio.h, é o que declara a biblioteca. Essa biblioteca é onde está guardado todos os comandos daquela linguagem. Então todos os comandos daquela linguagem podem ser utilizados para poder fazer o programa, poder fazer qualquer programa para qualquer resultado que você quiser. Então, a gente tem a declaração de entidade, então a gente está declarando uma variável chamada idade, que é um tipo inteiro, então a idade só pode ser um número inteiro. E a gente vai digitar, para imprimir na tela, para o usuário digitar a sua idade. Então a gente esse printf é um comando para você imprimir o que está entre aspas e entre parênteses na tela. Ele vai pedir para você entrar com a sua idade e o scanf e estado de porcentagem D com essas aspas é o comando para você digitar a variável, digitar o valor da variável que você declarou. Então, se você digitar 12, esse número 12 vai estar guardado na memória, onde você colocou para guardar esse tipo de dado. E aí ele vai dizer, imprimir novamente, que você tem tanto de idades que você digitou anteriormente. Aqui a gente também tem o programa em C++, que ele é desenvolvido para fornecer ao programador escolhas, mesmo que seja possível ao programador escolher a opção errada. Ele é desenvolvido para ser o mais compatível com o C possível, é uma versão posterior do C, fornecendo transições simples para o código C. Então, códigos do C
são semelhantes ao código do C++. O C++ evita fornecer facilidades que são específicas a certas plataformas ou a certos grupos de desenvolvedores, então ele é amplo para qualquer um que quiser utilizar. E o C++ é desenvolvido para ser utilizado mesmo sem um ambiente de desenvolvimento sofisticado, como é o caso do CodeBlocks, que é um programa que você pode fazer o código em C++. Então aqui a gente tem a mesma coisa, o include, que tem a biblioteca de todos os comandos, e o namespace std, ele define um espaço de nomes, que é um namespace. Ele permite a definição de estruturas, classes, funções, constantes, etc., que estarão vinculadas ao programa C++. E ele utiliza o namespace std para definir todas as funções da biblioteca padrão. Então todas as funções, todos os comandos que estão dentro da biblioteca IOStream vai ser de fácil acesso porque está no espaço de nome std. Aqui a gente tem a declaração da função principal, e dentro do escopo tá para você imprimir Hello World, que Hello World é o lá mundo. Para você imprimir isso, e o endline para pular a linha. Em qualquer programa é importante o uso de ponto e vírgula, porque ele define o final de cada comando ou informação. E a gente também tem o return zero, que ele indica o final do programa e que pode ser retornado para o início dele. E não vai retornar nenhum valor, indica apenas o final do programa. Aqui a gente também tem o C#. A linguagem C#, ele foi influenciada por várias linguagens, como por exemplo Java e C++, e que na verdade ela é uma junção das principais vantagens dentre essas linguagens, melhorando suas implementações e adicionando novos recursos. A sintaxe do C# é simples e de fácil aprendizagem. Aqui a gente tem um exemplo, use system é a declaração do namespace, como no C++. Aqui a gente tem o class main class, que o main class é um nome e qualquer programador pode escolher o seu próprio nome de classe. É a classe do programa, onde o programa vai ficar registrado. E aqui a gente tem o public static void main. É parecido com a declaração de uma função principal no Java, porém não tem o string args. E aí ele vai definir a função principal do programa. E aqui a gente tem uma função também de comando para imprimir na tela. Então a gente vai imprimir na tela. O programa C# é mais simples que existe. Então você pode imprimir qualquer coisa na tela. No caso do C#, usa esse comando, console.writeLine. E essas foram algumas uma explicação básica sobre a linguagem de programação. Espero ter ajudado.